Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas a respeito de dharana, concentração, e nós vamos falar um pouco hoje de onde tudo nasce, ou seja, da fonte. Então, eu te peço que me acompanhe, que assista o vídeo todo, deixe o seu like, multiplique isso, procure passar esse link para outras pessoas. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma observação, algo que possa também contribuir conosco, manda lá o seu comentário, tá bom? E vamos em frente, vamos lá. Buscai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Essa frase é fantástica, porque ela tem uma amplitude, né? Essa frase de Jesus, e ela nos fala exatamente desse céu, desse ponto mágico onde nós deveríamos depositar os nossos tesouros, ou seja, onde nós deveríamos fazer o nosso maior investimento. Eu não sei se você faz investimento. Hoje em dia se fala muito a respeito de investimento e efetivamente as pessoas, quando pensam em investimento, pensam em um destino para dar para o seu recurso material, seja ele financeiro, enfim. Mas vamos entender o que é essa fonte, porque nesse grupo de aulas de dharana, de concentração, nós estamos exatamente buscando a nossa fonte, ok? Mas vamos falar primeiro do que é essa fonte e, nesse sentido, vamos falar do próprio vocabulário que nós temos, né? Se você pegar lá no dicionário e tal, fonte é uma palavra muito ampla, né? Que pode ser associado a nascente, onde nasce um córrego, um rio, né? Onde brota a água e nasce um córrego, um rio, enfim. Podemos estar falando da fonte do poder, de onde nasce o poder, da fonte onde nasce a vida, por exemplo, né? No caso, nós entendemos pela biologia que a fonte da vida normalmente é a água, né? A água e o espírito, como fala na Bíblia. Ou podemos entender, por exemplo, essa fonte como o DNA. Nosso DNA é a fonte. Ah, é a fonte? É. Se você parar para pensar, né? É a fonte porque lá está a nossa inscrição básica, ou seja, o nosso registro básico está lá no nosso DNA. Como, por exemplo, um software, um aplicativo de computador, ele tem um programa inicial lá que chama programa fonte. Nessa fonte está lá o passo a passo, está lá a essência do que depois ele vai se apresentar, ou seja, como ele vai se apresentar, todo esse passo a passo, todo esse manual, ele está lá no que a gente chama de fonte. E quando falamos de concentração, né, o tempo todo nós estamos falando de voltar à essência, de voltar à fonte. Comparando, por exemplo, no Bhagavad Gita, Krishna diz mais ou menos assim: eu sou o início. Fala, eu sou o início, o meio e o fim, mas eu sou o início, eu sou a fonte. Quando Krishna faz essa referência, eu sou o início, né, eu sou a fonte, ele está dizendo que ele é uma comparação, ele é a essência divina, ele é o que os orientais chamam de Atman, que é a origem de tudo, a partícula que dá início a tudo, né? Que embora extremamente concentrada, ali nessa partícula está a inscrição de tudo o que nós vamos ser, do universo. Então, só para a gente fazer uma referência e entender do que nós estamos falando, desse Atman. Muito bem, mas o que tem em comum, né? O que fala Krishna,
o que fala Jesus, a definição do dicionário de fonte, a definição de arquivo-fonte, o que tem de comum, de similar em tudo isso, é que uma fonte de água, ela é pura, é imaculada. Você pode ver um rio extremamente poluído, que nem tem rios que são extremamente poluídos, que a gente sabe, por exemplo, como o Rio Ganges, o famoso Rio Ganges. Mas a fonte é pura, é limpa. Nós nos apresentamos, nós seres humanos, nos apresentamos como criaturas imperfeitas. Porém, na nossa fonte, na nossa essência, nós somos puros e perfeitos. Essa compreensão é muito importante para que nós entendamos que nós estamos em busca da nossa herança primitiva, e não nós somos criaturas impuras, pecadoras, condenadas. Esse pensamento nos atrasa muito, esse pensamento nos afasta muito de uma grande verdade e nos afasta da maior verdade de todas. Nós somos Deus, nós somos perfeitos e não criaturas que estão em busca da perfeição, simplesmente. Isso, infelizmente, é muito explorado pelas religiões, ou melhor, pelas doutrinas, tá? Vamos tentar separar um pouco a questão de religião e de doutrina, né? A religião é simplesmente, puramente, o nosso retorno, a nossa religação com o Criador, com a essência, com o Atman. E doutrina é o passo a passo, vamos dizer, como fazer ou como o ser humano entende que devemos fazer. Então é um conjunto de princípios, um conjunto de passos. E o grande problema das doutrinas de muitos segmentos religiosos, a grande maioria deles, é que eles nos situam como criaturas imperfeitas, como decaídos, né? Sei lá, anjos decaídos, criaturas imperfeitas, criaturas que têm a maldade, a imperfeição em si, em sua essência, e criam um abismo entre nós e Deus, entre nós e a essência, entre nós e o Atman. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema que nós vivemos. Nós vivemos como condenados, nós vivemos como impuros, imperfeitos, e nós sentimos uma certa dificuldade em receber a nossa própria herança, receber a nossa própria felicidade que é transmitida pela união com Deus. E nesse sentido, mais uma vez, a sabedoria, a mágica das frases de Jesus, né? Jesus diz, uma frase simples, simplérrima: sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Né? É uma frase muito profunda, como todas de Jesus. Né? E é exatamente isso, sede perfeitos, vamos ser perfeitos. Como fazer isso? Buscando essa essência em nós, voltando para a nossa fonte, mas sem a preocupação de termos errado, né? Sem a preocupação de, mas eu não posso voltar. Não, a todo momento nós podemos voltar para a fonte. E meditação é isso, meditação é voltar para a fonte. Meditação é apagar o ruído, a sujeira, a imperfeição, o não posso, o não devo, é apagar tudo isso. Aí sim nós conseguimos a conexão com o Criador, a conexão com o Atman Supremo. Igualmente no Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna, né? Krishna personifica o Atman Supremo, a essência divina, a essência pura, e Arjuna, digamos assim, representa o ego humano, a mente humana aqui no mundo físico, presa no mundo físico. Essa é uma das comparações muito claras que a gente vê no Bhagavad Gita. E Krishna, o Ser Supremo, ele fala para Arjuna
que Arjuna tem que ir para o campo de batalha. Você deve ir para o campo de batalha e enfrentar os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Cobiça, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade. Entende? Essas coisas nos afastam da nossa essência. Esses são os inimigos. E o campo de batalha é o corpo nosso, é o nosso pensamento. Então, nós estamos o tempo todo vivendo esse campo de batalha, que é a ilusão material, e a essência, Deus, a nossa essência divina, pura, imaculada, nos chama para voltar para o ponto de partida, nos chama para nos religar com aquela força que nos criou. E para que isso aconteça, nós temos que enfrentar esses inimigos, nós temos que derrotar esses inimigos. Mas tem uma coisa boa, tem uma coisa muito forte também lá no Bhagavad Gita. Krishna fala, né? Tem uma passagem na Gita que fala: eu já derrotei todos os seus inimigos, basta que você vá para o campo de batalha, porque eles já estão todos vencidos. Já estão todos subjugados. Então, nós, através da meditação, né, através da iniciativa de meditar, através da religação com o Criador, nós vamos só derrubar esses inimigos que já estão vencidos no nosso caminho. Vaidade, orgulho, os medos, as preocupações, tudo isso, a partir do momento em que você voltou, você se concentrou, você voltou para a sua fonte, esses inimigos, eles tombam, porque eles não têm uma existência própria, né? O que existe de verdade é o Atman, é o Espírito. Então, para ser bem claro e objetivo, o que nós devemos fazer nesse momento, buscar concentração para buscar Dharana, é reconhecer que o reino dos céus nos pertence. Irmos em busca desse reino dos céus que está dentro de nós e entender por que homens sábios ao longo da história da humanidade se tornaram gigantes, se tornaram pessoas realizadas, e nós podemos ser também. Eles fizeram isso exatamente porque voltaram na fonte, a fonte. Então, vamos voltar para a nossa fonte, que é pura, imaculada, perfeita. Namastê. Boa meditação.